Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: levem um novilho com você, diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Nós estamos chegando hoje, é a 17ª semana, estamos estudando o livro de 1 Samuel, estamos passando agora na metade desse livro, e aqui é um momento de um novo início na história de Israel. No capítulo 8 de 1 Samuel, quem entendeu, quem esteve aqui para a gente recapitular o que está acontecendo, o povo de Israel foi até o profeta Samuel para pedir por um rei, e esse rei, eles ainda colocaram: nós queremos um rei como o das outras nações. E até esse momento, Deus é quem de fato governava Israel. E Deus governava o povo através de juízes. Eu citei aqui que, para quem não está familiarizado com o Velho Testamento, o livro de 1 Samuel, na história, ele está situado, na verdade, depois do livro de Juízes. E o livro de Juízes é background, é o plano de fundo para toda a história que está acontecendo agora. Então, para quem nunca leu a parte histórica da Bíblia, dos livros históricos, é importante para você ter todo esse conhecimento da história, do que está acontecendo no Velho Testamento. Juízes é um dos livros centrais para você ler, para você, pelo menos uma vez na vida, aí, passar pelos textos ali, meditar, e aí você entra nessa parte de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, e por aí vai, para entender tudo o que está acontecendo no Velho Testamento. E era nesse momento, até surgir o primeiro rei, que foi Saul, era através dos juízes que eram ungidos, e a presença do Espírito Santo estava nesses líderes, que Deus levantava para momentos que precisava libertar o povo, para livrá-los de uma situação, para conduzi-los. Mas aí o povo rejeita essa direção de Deus sobre eles, e ao fazer isso, e nós já estudamos aqui uns domingos atrás, alguns meses atrás, ao rejeitarem o governo, a direção de Deus,
O povo de Israel, na verdade, estava rejeitando a sua identidade como povo, o seu chamado de Deus para serem uma nação santa, exclusiva dele, um povo distinto. Justamente queria mostrar e refletir o seu caráter para o mundo. Agora, o que eles querem? Eles querem ser, não esse povo distinto, mas eles querem ser como as outras nações, ao invés de serem uma luz para as nações. A identidade mudou. E aí o povo de Israel pede para o rei, e o rei que eles conseguem é Saul, que nós estamos estudando nas últimas semanas. Só que nos capítulos 13 a 15, que a gente já meditou, de 1 Samuel, a gente vê justamente a ascensão de Saul e, infelizmente, a sua falha, os seus erros, o seu pecado. Quer dizer, ele é o rei que o povo pediu, mas ele não é o rei, de fato, que Israel precisa. E aí, no último versículo que nós lemos domingo passado, no capítulo 15, verso 35, terminou dizendo assim: nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. É um momento que, de fato, por causa dos erros, do pecado, do orgulho de Saul, Deus deu um basta e rejeitou Saul como rei. E aí agora, no capítulo 16, é um momento que a história vai ter uma nova virada, um novo começo. E os efeitos desse novo começo a gente sente até hoje entre nós. E este novo início é o início de um novo rei. É o que nós lemos agora nesses versículos de 1 a 13. E o versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Quer dizer, o Senhor diz para Samuel para que ele vá até Belém. E é interessante porque é mais ou menos o seguinte: olha, tempo de pranto, de lamentação vai terminar. Chega de murmurar por causa de Saul. Agora vai começar um tempo novo. É tempo de andar, de ir, de começar novamente. Só que aí, no versículo 2, Samuel vai perceber a situação que ele está, para começar a lhe dar esses passos e enfrentar aí, de fato, a casa de Jessé. Ele percebe: peraí, mas isso aqui pode ser compreendido errado, pode ser traição para o rei que está de fato hoje reinando. É o que ele fala no versículo 2: como poderia ir? Saul saberá disso e me matará, porque declarar outro rei, enquanto o rei está vivo e dirigindo a nação, não vai pegar bem, com certeza. E aí os anciãos de Belém, as autoridades que são citadas nos versículos 4 a 5, eles talvez percebem, com a presença de Samuel, o profeta ali, chegando entre eles, e eles percebem: olha, alguma coisa está para acontecer. Se ele está vindo até nós, alguma coisa ele tem para nos dizer. E aí eles perguntam para Samuel se ele vem em paz. E aí, ao invés de convidar Jessé de cara para uma unção, para já separar aquele novo rei, Samuel é cauteloso. Ele os convida para um sacrifício, é o que nós estamos vendo nesse início do capítulo, versículos 2 a 3. E aí o versículo 6 diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Quem é Eliabe? Eliabe é o filho mais velho de Jessé, é o filho mais alto da sua casa. Quer dizer, esse é o tipo ideal que a gente visualiza como um novo rei. Afinal de contas, não foi assim que a gente escolheu
Saul, nós cantamos Saul, ouvimos Saul no meio da multidão, como o mais alto, o mais belo. Só que lembra de como começou o livro de 1 Samuel? O primeiro capítulo, o início da história de 1 Samuel, começa com a história de uma mulher estéril chamada Ana, e que o texto diz que ela era provocada pela sua rival por causa da sua condição, está no capítulo 1, que nós já estudamos aqui. E Deus, naquele contexto, dá um filho para Ana. E aí no capítulo 2, Ana canta, escreve uma linda declaração a Deus, através de uma canção, um cântico. E o cântico da celebração de Ana, no capítulo 2, é que estabelece a agenda do que está acontecendo no decorrer do livro de 1 e 2 Samuel. A história de Ana, ela é como se fosse um grande quadro para todos olharem, se espelharem de como Deus iria trabalhar no próximo capítulo da história de Israel. E mais, como Deus iria trabalhar em toda a história da humanidade. No capítulo 2, durante o seu cântico, no versículo 3, ela fala assim: não falem tão orgulhosamente. Versículo 7 do capítulo 2, ela vai falar: o Senhor, Ele humilha e exalta. E no versículo 9 ela destaca, dizendo também que pois não é pela força que o homem prevalece. E essa oração, isso que ela vai citando, vai mudar toda a história do Velho Testamento e para o Novo Testamento. A conduta, a maneira como Deus vai agir no meio do seu povo e no meio da humanidade. No versículo 3 do capítulo 2, quando ela fala sobre orgulho, orgulhosamente, é a mesma palavra que quer dizer sobre altura. A gente já estudou também sobre isso. Então quando ela fala assim, não falem tão orgulhosamente de si mesmos, quer dizer, não falem com tanta altivez, com tanto orgulho. É interessante que essa mesma palavra, ela é usada no capítulo 9, no versículo 2, no momento da apresentação de Saul. Ao descrever Saul como um homem alto, não é simplesmente fisicamente falando dele, mas isso quer dizer da postura dele também, que vai se revelar nos outros capítulos. Quer dizer, se a questão de colocar alguém como alto, destacar, isso não é um bom sinal, não é algo bom para aqueles que estão ouvindo a canção de Ana. E aí nos capítulos 4 a 7, hoje tem um pouquinho de revisão no livro, para a gente rever algumas coisas do que a gente já estudou, já meditou nessa história. Os capítulos 4 a 7 de 1 Samuel, é interessante que ali, o texto, ou a história que está sendo narrada, ela fica tratando e falando sobre peso, falando sobre essa medida nas citações ali do texto, e ecoando ao texto do capítulo 2, que vai falar sobre o peso da glória de Deus, ao sentido simbólico ali que está sendo citado nesse texto apontado ali. Já nos capítulos seguintes, do 8 até o 17, que nós vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, a questão muda de peso desse comparativo com a glória de Deus, o peso da glória de Deus, para a altura. Todo mundo conhece o capítulo 17, a grande maioria aqui, quando vai entrar a história de Davi com Golias. E novamente, ecoando para essa questão da altura com orgulho, que é citado na canção de Ana, no capítulo 2. É por isso que não é surpresa, quando a gente está aqui no capítulo 16, e quando Samuel vê Eliabe, ele já pensa: o mais alto da casa de Jessé, ele é o novo rei, o mais, ali talvez, o que se destaca mais. E aí o versículo 7,
no capítulo 16, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você já imaginou a cena do que está acontecendo na casa de Jessé? Você pode imaginar talvez os filhos de Jessé em fila, do mais alto ao mais baixo, e um deles deve ser o novo rei. Então vamos subir a altura, o mais alto primeiro, e vamos fazer essa seleção, porque se não for o mais alto, é o próximo da fila. E aí o texto fala, no versículo 8 a 10, que um por um vai passando e vai sendo rejeitado, até chegar no versículo 11, e Samuel perguntar para Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E aí Jessé vai ter que dizer: não, ainda tem mais um. Só que, peraí, ele é um menininho só, ele é o caçula, ele é o menor da casa. Quer dizer, Jessé nem pensou em incluir esse pequenininho na fila. É como se ele dissesse: olha, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Quer dizer, ele está fazendo um servicinho ali, então não queria incomodar você, porque com certeza não é ele, é o menos indicado. Porque um pastorzinho não pode ser o próximo rei de Israel. Só que aí o texto fica claro, principalmente nos versículos 12 e 13, a maneira como Deus não opera, a maneira como o homem pensa que Deus vai fazer as coisas. No versículo 12 e 13 diz assim: Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Finalmente chegou o momento que entra Davi na história. Este novo rei tem um nome, e ele é Davi. Ele é o escolhido. Lembra do Matrix, né? Esse nome, né? Chegou o momento, é ele. Esse pastorzinho, menorzinho, pequenininho, vai se tornar o maior rei de Israel do Velho Testamento todo. Quer dizer, o que está acontecendo aqui, eu até comentei com a igreja aqui semana passada que eu vou compartilhar essa semana alguns bons livros para quem gosta de entender essa história de 1 Samuel, e principalmente agora no contexto que entra Davi. Principalmente tem um livro do pastor Charles Swindoll, que é um excelente pastor e escritor. Ele tem uma série de biografias bíblicas, e o livro que ele escreveu sobre Davi é um dos livros mais impactantes que eu já li sobre Davi. Queria encorajar você, quem está atrás de uma boa leitura, se não me engano é pela editora Mundo Cristão, mas eu vou compartilhar na semana. Tem outros livros também, porque Davi é um personagem que, quando entra nessa história, ele vai permanecer agora todas as páginas da Bíblia, indo até o Novo Testamento. Quer dizer, a gente pensa em Davi, já vem a história do gigante sendo derrotado, já vem os grandes filmes que a gente assistiu, desenhos, sei lá, quem tem criança, né, já vem aquela historinha de Davi, né, todas as canções que já vem junto no carro, né, eu estou nessa fase. Mas a gente não, às vezes, não fica assim, ligado no texto, nos detalhes, porque às vezes a letra passa muito friamente para a gente. E a gente não percebe que neste momento, Davi é esse menininho. Davi é a situação inesperada, é o improvável. E ainda mais, ele é um garotinho de um lugar pequeno, porque Belém, nesse contexto do Velho Testamento, é uma das menores cidades ainda ali para o povo de Israel. É uma das menores cidades de Judá até esse dia. E Samuel aparece com esse novilho, com esse chifre com óleo, para ungir o novo rei. E aí então Belém
vai se tornar a cidade natal do maior rei de Israel. Olha que transformação. Não apenas na vida desse menininho, mas afeta todos que estão ali ao seu redor. Isso aqui, irmãos, quando a gente faz um paralelo com o Novo Testamento, é a mesma maneira de pensar quando é citado em João, capítulo 1, verso 45 e 46, que nada de bom poderia vir de Nazaré. É o mesmo contexto. O texto diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ou, também era claro para aqueles que pensavam que, como um carpinteiro poderia ser o Messias, Marcos capítulo 6, verso 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. É o mesmo, um pastorzinho vai ser o rei? Ou um carpinteiro vai ser o Messias? O rei vai vir de Belém? Ou o Messias vai vir de Nazaré? E Isaías capítulo 53, verso 2 diz assim: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Falando de Jesus, profeticamente falando do Messias. E aí a questão em Mateus vai ficar mais clara ainda, no capítulo 2, dos versículos 1 a 8, é quando Mateus vai citar o livro de Miqueias. Vai citar no versículo 6 de Mateus capítulo 2: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, e como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Quer dizer, no século I, os judeus, eles tinham expectativa que o seu rei não viria de Belém. O Messias viria de Jerusalém, na expectativa deles, como grande cidade. Ou, como, a mesma coisa aqui para os romanos, que pensavam que César, quer dizer, o senhor deles, viria de Roma. Para mim, essa questão geográfica parece assim, insignificante, mas não é quando você vai para o texto para entender o que Deus está fazendo, virando o mundo de cabeça para baixo dos seus valores, principalmente nos valores da aparência, como a gente pensa que Deus vai fazer as coisas. Porque, novamente, um rei improvável viria da insignificante Belém. Nos dois contextos, do Velho e do Novo Testamento. Voltando para o texto de 1 Samuel, quando Deus disse para Samuel, no versículo 1 do capítulo 16 que nós lemos, ir ao encontro de Jessé, o que Deus disse? Deus disse assim: escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. E é interessante essa questão que Deus escolheu, porque no capítulo 8, no verso 5, é o povo que pediu a Samuel para ungir um rei para eles. E Samuel diz no versículo 18 do capítulo 8, ele fala assim: o rei que vocês mesmos escolheram, o povo que havia escolhido. E aí agora, no capítulo 16, é bem explícito e claro, Deus dizendo, tem uma versão que diz assim: porque dentre seus filhos me provi de um rei. Tudo isso aqui, irmãos, está estabelecendo que está ligado à canção de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel. Tudo isso aqui está estabelecendo o princípio que vai premiar como Deus age na história da humanidade. Princípio que
Deus humilha aqueles que se exaltam, que se orgulham, e honra aqueles que se humilham, que têm uma postura humilde, submissa a Ele. É por isso que, de novo, quando o texto está falando, durante o livro de 1 Samuel, por esses capítulos, desse aspecto físico de Saul, o aspecto físico de Eliabe, é para simbolizar uma verdade. E Eliabe, o texto deixa bem claro o que está acontecendo agora, no capítulo 16, ele é negligenciado, e isso é algo bem difícil para alguém que se destaca, principalmente na sua condição física, a sua altura, a sua estatura. E no mesmo texto, é interessante porque Davi, ele é descrito, não à toa, como o caçula, o mais novo. O verso 11 diz assim, quer dizer, é a ideia que ele é o menor dos filhos de Jessé. De novo, a gente vai ver mais para frente, mais para o final do ano, quando estivermos terminando o livro de 1 Samuel, no capítulo 28, o encontro final de Saul com Samuel, diz que na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Presta atenção como é uma das últimas condições de Saul: caído, não é exaltado. E é diferente do que nós vamos ver agora, daqui a alguns dias, no capítulo 17, quando esse pequeno Davi, esse menininho Davi, ele vai vencer justamente o gigante, grande estatura, alto, novamente essa mesma palavra, ligando a altura com a posição do orgulho. Vai cair, vai ser derrubado também, vai entrar dessa maneira como Deus trabalha na nossa história, na história da humanidade. E nesse texto, irmãos, o versículo-chave, o versículo que é central para aquilo que a gente está estudando nessa manhã, hoje, é o versículo 7, que diz: o Senhor, contudo disse a Samuel, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quer dizer, o que o Senhor está procurando é uma pessoa com um coração humilde, um coração submisso. E é isso que Deus encontra em Davi. Novamente, verso 12 vai destacar isso. Davi, o filho caçula, ele era, o texto fala sobre isso, ele era de belos olhos e boa aparência, mas não foi para isso que Deus estava olhando. Deus estava olhando porque Davi era aquele do coração servo, do coração humilde, e era o menor dos filhos. Não sei se você percebe o momento que está acontecendo aqui no capítulo 16. O momento agora que nós chegamos no livro de 1 Samuel, é um momento que Samuel, ele tem que escolher, indicar, apontar um rei, um novo rei. E talvez fazendo um paralelo dentro das limitações do texto, daquilo que a gente pode falar em cima disso, talvez essa é a tarefa que a gente também tem que fazer hoje, na nossa vida, nos nossos dias hoje. Porque todos nós temos que escolher, em algum momento da nossa vida, quem vai ser rei sobre nossas vidas. Todos nós estamos sendo governados por alguma coisa ou por alguém. Todos, ninguém escapa disso. E aí a pergunta é: quem ou o que vai ter a lealdade da nossa vida? Para quem que nós vamos ser, de fato, leais até o fim da nossa vida? Que talvez
A nossa lealdade é para uma pessoa. Talvez você coloque uma pessoa para viver debaixo do governo dela. Talvez há uma ideologia, uma maneira de pensar a vida, que você vai perseguir esse caminho até o fim. O grande objetivo de ver isso. Mas talvez, porque talvez você pense, não, quem dirige a minha vida, eu estou legal, eu estou no controle, mas não está. Porque talvez são os bens materiais, eles são teu alvo maior na vida. Toda hora você quer coisas. Toda hora você precisa de algo para satisfazer a tua vida. E você não percebe que são essas coisas que de fato governam, são rei sobre a sua vida. Talvez não é um bem material, talvez é você mesmo. Você mesmo que ser o grande rei da tua vida. Você quer, pensa no seu conforto, você pensa no seu orgulho, talvez você não vai falar essa palavra, mas é no seu orgulho, é na sua conquista, é na sua posição social, é você. É você. Você em primeiro lugar, sempre. E é interessante que às vezes isso se manifesta na própria condição da família, na própria condição dos relacionamentos. Você às vezes não percebe, mas você é o centro. Você faz tudo para você ser o centro. O rei daquele momento. O rei da sua vida. Talvez o rei da vida dos outros. Talvez você não enxerga o que está acontecendo com a tua vida exatamente agora. Porque talvez você convive já no ambiente da igreja, talvez você já convive no ambiente religioso, talvez você convive até se identificando como um discípulo de Cristo, mas você tem um monte de coisa que está competindo para comandar a sua vida. Fala a verdade, tem um monte de coisa na verdade. Você está ali brigando para ser rei da sua vida. E o fato é que, em algum momento, alguma coisa ou alguém, de fato, vai reinar no seu coração. Basta ver as suas paixões. Basta ver, de novo, como você gasta o seu dinheiro. Se você quer ver onde está a paixão de alguém, pegue a fatura do cartão de crédito da pessoa. Ali está o teu amor. Não, como assim? Não. Vê como você conduz de fato. É por isso que isso é uma outra mensagem. Quando a igreja fala sobre, a Bíblia fala sobre Mamon, o poder que isso tem na nossa vida como o rei do nosso coração. O dinheiro. A questão é, o que você está decidindo hoje? Quem de fato é rei do seu coração? Sua carreira, sua empresa, negócios a fechar. Você não para para pensar, não estou falando que você não pode ter prioridades na vida, porque esse é um outro assunto. Estou falando sobre governar de fato o teu coração. O que dirige você. Tudo consome a tua vida naquele alvo, naquela direção. Como é que você decide isso? Como é que você decide o que vai ser rei de fato na tua história, na tua vida? E aí, de novo, esse texto e o versículo 7, a gente estava falando, lendo e citando. O homem vê a aparência. É impressionante como a gente escolhe a partir daquilo que a gente vê. A partir daquilo que nos impressiona. É assim que a gente escolhe. Basta pegar os homens aqui e ir para a feira do automóvel, você vai ver como você escolhe rapidinho aquilo que te impressiona. Aliás, bom gosto a gente tem, aqui não tem, de fato é o recurso para comprar as coisas, mas depois da questão daquilo que a gente deseja, quer alimentar.
Impressionante. O homem vê a aparência. A gente escolhe aquilo que nos chama pelo seu poder, para aquilo que acha que nos vai dar poder. A gente escolhe a partir daquilo que nos agrada, que pensamos que vai nos fazer bem. E assim a gente conduz a nossa vida. Irmãos, é para tudo isso. Principalmente no mundo ocidental que nós vivemos, os valores do capitalismo que a gente vive e é alimentado dia após dia. É interessante que às vezes você entra nos debates com o pessoal falando sobre socialismo e capitalismo, e esquece que são dois deuses ali de sistemas corrompidos da mesma maneira. A discussão depois pode ir para outras questões, mas a gente parece que não vê o que está acontecendo maior ao nosso redor. Irmãos, isso é uma declaração forte de uma realidade. Deus fala aqui com todas as letras: o homem vê a aparência. Tem sido assim desde sempre. Tem sido assim desde sempre. E se você começar a olhar para, inclusive, dentro da nossa vida, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, quantas vezes as nossas discussões da condução da igreja, do ministério, dos relacionamentos, do fazer, do não fazer, ele é movido pela aparência, pelo aquilo que a gente pensa que está vendo. E a gente coloca essa impressão, essa aparência, muitas maneiras da gente se expressar, e erra. E a gente vê isso acontecendo. O homem vê a aparência, e não é de agora, é desde muito tempo atrás. Aliás, isso é algo que está ali dentro da natureza do homem, da natureza humana. Todo homem e toda mulher carrega isso. Nós andamos pela aparência. O homem, eu quero martelar nisso porque hoje é o dia de nós clamarmos a Deus por misericórdia e mudança na nossa vida nessa linha. O homem vê a aparência, sabe desde quando? Desde o jardim do Éden em diante. Gênesis capítulo 3, verso 6, nos diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Quer dizer, é desde então, desde esse momento, que nós temos caminhado por aquilo que nós vemos e não por fé. Esse é o grande choque para nós hoje. Essa palavra de Deus é para nos provocar algo hoje, é para a gente entender como nós caminhamos por vista e não por fé. Voltando, talvez aqui, para essa expressão do texto, não sei se você percebe que o rei, que é bom, justamente é aquele que não é o mais alto. Não é o que a aparência está indicando ali que deveria ser a escolha. O bom rei, o rei que de fato é bom, é aquele que é humilde. É aquele que tem um coração para servir. E olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, um texto conhecido: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e
vocês encontrarão descanso para suas almas. Irmãos, não sei se você percebe a riqueza do que Jesus está acabando de dizer nesse texto. Humilde de coração, é o que nós vemos em Jesus, é dizer literalmente para nós sermos humildes de coração, é aqueles que se submetem ao governo, ao senhorio dele. Porque Jesus diz que ele é humilde de coração, e é por isso que o seu governo, o seu senhorio, não é opressivo, não é um peso, é leve. O que Jesus promete? Vocês encontrarão descanso para suas almas. Por isso que eu quero falar agora com todo temor, temor mesmo, diante da palavra de Deus. Quando você está vivendo uma religião que vira para você um peso, que vira para você algo que te oprime, não vem de Jesus. Pode até usar o nome de igreja cristã e evangélica, pode até usar o nome de Jesus no PowerPoint, mas se te oprime, se vira um peso, esse peso não está vindo de Jesus. Está vindo de alguma coisa além de outro lugar, mas não vem de Jesus. Por isso que se você está vivendo uma religião, um sistema que você acha que é bíblico, mas se você vive oprimido com aquilo, é um peso na tua vida, é algo que não gera alegria e leveza, prazer, algo está errado. Pelo menos tudo está indicando para mostrar que algo está errado. Tudo bem, lógico que a gente pode reconhecer que muitas vezes o nosso coração pode estar com uma postura errada, mas se o teu coração está com a postura errada, olha o que Jesus promete. Aqueles que estão de fato no senhorio de Cristo, sob o senhorio de Cristo, o senhorio de Cristo não é opressivo. O senhorio de Cristo não é algo que fala, puxa, domingo de novo, vou ter que ir à igreja. O que fazer, né? Se eu não for esse lado, eu vou estar bem com meus amigos e tal. Para com isso. Talvez os valores não foram transformados, de fato, pelo senhorio de Cristo. Quem é esse rei que estamos servindo? E é interessante porque Jesus é muito claro aqui sobre a condição da nossa alma. Porque, irmãos, é interessante, tem gente que às vezes está correndo atrás de coisas ou de situações aparentemente que os nossos olhos querem dizer que se tal coisa mudar, aí eu vou começar a ficar bem, aí eu estou vendo Deus na minha vida, e a gente esquece que a gente está indo na condição de como o homem vê. Porque quando Jesus está falando sobre isso, olha para o que Jesus vai passar ainda. Olha para aquilo que Jesus ainda vai vivenciar no seu ministério ainda antes da cruz. Quando Jesus fala isso, o texto, tudo bem que a posição de alguns textos não tem a ver com a questão cronológica do livro da história, e há muitas assim, divergências inclusive sobre isso, mas fica claro que não está no final do livro. Está no Mateus capítulo 11. Tem muita história ainda para rolar aquilo. Mas aqui, Jesus já faz uma promessa. É interessante que, quando nós temos Jesus como Senhor, eu creio nas palavras que saem da boca de Jesus. E se eu creio, Ele promete: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A promessa de Jesus diz: venha até mim que eu vou te dar mais peso ainda. Venha até mim porque, olha, eu sou um tirano, eu vim para oprimir a todos. Porque é isso que a gente vê muito na comunidade religiosa da fé. É terrível ver gente oprimida dentro das igrejas.
igrejas. Gente vivendo com o peso da religião, do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que vestir, do que eu posso, do que eu não posso, da listinha do faz, não faz. Peso, quando viver com Jesus, é viver diante ou debaixo de um senhorio que não é de opressão. E é alguém que promete nos dar descanso, sabendo do que está por vir ainda. A sua história é a história dos seus discípulos. Porque, irmãos, você olha para aquilo que os discípulos vão viver ainda e vão passar, ficando apenas no livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Para quem estiver começando a sua caminhada na fé, começando a entender um pouco mais da Bíblia, e para aqueles que já conhecem bastante da Bíblia, da história. Mas é por isso que alguns discursos religiosos não fecham, não bate. Porque amarra esse descanso de Jesus com você ofertar na igreja, com você participar disso, participar daquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro. Irmão, sempre que você acrescenta algo para ter direito à graça de Jesus, à graça de Deus, você já quebrou. Não é mais graça. Graça é eu ter participação, de fato, em conquistar isso. Eu me submeto ao Senhor. A única parte que vem da minha vida é o meu arrependimento e a minha submissão ao Senhor, e chegar diante dele com essa certeza. Porque quando eu cheguei diante de Jesus, eu tinha um fardo pesado. Eu tinha um peso nos meus ombros de culpa, de erro, de pisadas na bola que eu fiz na vida, de pessoas que eu machuquei, de palavras torpes que saíram da minha boca. Quando eu cheguei até Jesus, eu era essa pessoa, com fardo pesado, cansada, abatida. Mas quando de fato eu encontrei com Jesus, eu vivi na minha história, assim como muitos aqui viveram e têm vivido essa experiência. Eu encontrei descanso para minha alma. Amém. Não foi quando eu consegui o título de mestrado, não foi quando eu passei no concurso público e tive estabilidade no trabalho, não foi quando eu fui morar fora no exterior, foi quando eu encontrei Jesus. E Jesus passou a ser Senhor na minha história, que eu encontrei descanso para minha alma. Por isso que o encontro com o Evangelho, ele é transformador e libertador. Por quê? Porque depois que eu tive um encontro com Jesus, encontrei descanso para minha alma, veio muita tempestade, veio muita luta, como tem vindo até hoje, e virá em outros dias, semanas e anos da minha história, ainda até o dia que o Senhor virá de fato buscar a sua igreja. Só que o que mudou? A minha alma continua encontrando descanso nele, apenas nele. Por quê? Porque o carro do ano vai ficar velho, o iPhone que você comprou hoje vai ficar fora, desatualizado, vai sair algo melhor, o seu cônjuge vai envelhecer, a lei da gravidade virá para todos, a tua conta bancária vai oscilar de acordo com o governo, e por aí vai. Mas a sua alma vai continuar encontrando descanso no Senhor. Irmãos, isso é o Evangelho. Isso é Jesus. Por quê? Porque senão hoje, irmãos que estão passando hoje dias difíceis, dias de dúvidas, porque a gente vive dias que você precisa pegar o resultado do exame médico e você está ali na dúvida, dias que você está aguardando a resposta do emprego e o e-mail não chega, o telefone não toca, um filho que viajou e não dá sinal de notícia porque não foi boa o momento que ele partiu, não foi legal, e você está ali ansioso pela chamada do Skype, para o WhatsApp chegar. Porque tem um WhatsApp que você não quer que chegue mesmo, né? Para de mandar mensagem, mas aí tem alguns que você quer que mande, e você está com o coração ali. Eu não sei, essa segunda-feira, pós-Olimpíadas, finalmente que o Brasil ganha, né, da Alemanha, e a gente está batizado mais no domingo, né? Mas
a gente podia estar hoje até reclamando dessas bobeirinhas, tal, chateado, tudo. Aí ganha, sofrido, tudo, a gente, legal. Aí Tóquio vai fazer sei lá o quê. Já pensou essa bobeira? Você quer a vida, é isso. Mas o que a palavra de Deus diz, o que Jesus promete é: todo aquele que chega sobrecarregado, cansado, se você permanecer em Cristo, nele você vai ter descanso. É nele apenas, não é nas circunstâncias. Porque quando alguma circunstância mudar, porque nós vamos orar agora, vamos clamar a Deus por algumas coisas, Senhor, intervém, Senhor, tem misericórdia. O que nós vamos fazer é nos alegrar com a resposta do Senhor e simplesmente agradecer a Ele, porque, irmãos, não sou eu quem faço mover a mão de Deus, não. É a graça dele. O coração de Deus já está predisposto a nos abençoar. Como que eu sei? Porque Jesus já veio. Porque Ele já cumpriu a promessa desse novo reino, de fato, que vem com o coração do pastor, do bom pastor, de servir, de dar a sua vida pelas suas ovelhas. E Ele deu, Ele cumpriu, Ele ressuscitou. Então, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, a tua cabeça está confusa com um monte de coisa que eu não sou doido de querer responder. Porque às vezes a gente é assim, né? A gente passa 30 anos da vida em turbulência, e aí a gente pensa que com um funcionamento de 30 minutos vai solucionar a vida inteira, né? É mais do que aquela pílula do câncer da USP, né? Que é o efeito. E aí a gente esquece. A resposta é Cristo. A resposta já veio. Essa é que é a questão. Sabe essa dor que você está aí hoje carregando, que você sabe dar o nome? A resposta para curar isso já veio. E a resposta é Jesus. A resposta é Cristo. Fixar os olhos em Cristo, permanecer nele. E a tua alma, a palavra de Deus promete, vai encontrar descanso. É por isso que a gente vê histórias lindas da comunidade cristã, da comunidade de Jesus de fato. Tem pessoas que são libertas das drogas, da pornografia, de uma vida descontrolada, do sexo, da imoralidade, da ira, da falta de domínio próprio, de tantas coisas. Mas chega um dia, essa alma sobrecarregada e pesada submete, se humilha, no bom sentido dessa palavra, se submete ao senhorio de Cristo, de um rei que não vem para oprimir, mas vem para dar descanso. E aí a gente tem essas histórias lindas que nós encontramos aqui no nosso meio mesmo. Pessoas que têm encontrado descanso em Jesus. Isso é o que nós como igreja temos para oferecer. Jesus. Não tem curso, pode ter um curso para jantar, pode fazer um monte de coisa que a Bíblia vai nos ensinando, e tem muita coisa boa. Mas a essência continua sendo só uma. É Jesus. Porque só quando nós temos esse encontro com Jesus que lá dentro, na fonte, Jesus não troca a torneirinha, o filtro da torneira, não, ele troca a água toda, ele muda tudo. Uma água viva que passa a fluir em você. É uma nova vida que você tem em Cristo. Isso é o que nós chamamos de nascer de novo. Isso é o que nós chamamos que há um velho homem que se vai. E há o Espírito Santo de Deus que de fato vem habitar nas nossas vidas. Vamos ficar em pé no nome de Jesus agora. Vamos clamar a Deus. Vamos orar nesse momento.